E aí galera, eu sou Ítalo Gabriel, Eu sou Maria Eduarda. E eu sou a Isabelle e nós somos o o Geopassos Geopassos Podcast. Podcast. Nós somos alunos da licenciatura em Geografia e estamos gravando esse podcast para a disciplina de cartografia, que é aplicada no segundo período. E a gente vai falar um pouco, né, sobre o aplicativo Strava. Foi, que a gente escolheu, a gente tinha que escolher alguns aplicativos, né? E a gente acabou escolhendo o Strava para a nossa aula de campo, que a gente vai explicar melhor, que foi lá em Carnaval dos Antas, na trilha Chique-Chique. Nós vamos falar sobre as funcionalidades do Strava e vamos explicar como ele se adequa a um professor de geografia, caso queira fazer uma trilha, uma viagem. Então, pessoal, o Strava, né, ele é considerado um aplicativo assim de saúde, onde o usuário ele pode registrar atividades que envolvam deslocamento, né, tipo sair de um ponto para outro. Enfim, é um aplicativo bem interessante, né, para quem deseja iniciar ou então que já pratica esportes assim, né, tipo corrida, caminhada, trilha ou até ciclismo também, né, já que é uma atividade que envolve, né, sair de um ponto para outro. Enfim, então o objetivo primordial dele é fazer, né, esse registro do percurso que você faz e também do seu desempenho, né, naquela atividade. O Strava está disponível para Android e para iOS, sendo para Android no Google Play e para iOS no Apple Store. Ele também tem uma avaliação muito boa, tanto no Apple Store como no Google Play. No Google Play ele está com uma avaliação de 4,7 e no Apple Store ele está com uma avaliação de 4,8. Isso. Ele tem uma pequena diferença, né? É uma versão premium, que você pode acabar escolhendo, ou não, pode ficar mais gratuita mesmo. O plano mensal dele é R$ 12,49 e o anual R$ 149,90. Você ganha algumas vantagens, né? A gente pode até falar disso, né? Essas vantagens no podcast que a gente vai gravar agora. E tem um desconto, que você for estudante, você ganha 50% de desconto em ambos os planos. Exatamente, né? Uma funcionalidade muito bacana, né? E o fato, né, de ele disponibilizar essa versão paga, né? Gera alguns recursos extras, né, pro usuário, que tem mais personalização, né, enfim, é algo mais diferenciado e, assim, né, se você for considerar o valor mensal, eu acho até, tipo, um custo-benefício bacana, né, assim, para quem tiver o interesse, né, de utilizar e tudo mais. Mas é um preço muito bom, tanto na versão Premium e na versão não Premium você tem muitas coisas que você pode utilizar. Tanto Exato. Que eu e Eduardo usamos a versão não paga e só quem usou a versão paga foi a Isabel. O que a gente mais percebeu, assim, né, da questão da diferença, né, entre a versão gratuita e a versão paga, foram a possibilidade de, tipo, ter uma inteligência artificial que faz uma análise do seu treino, né, tipo, explica direitinho suas métricas e tudo mais. A possibilidade de criar comunidades, desafios, né? Enquanto que na versão Premium você só pode... Na versão não Premium, né? Enquanto na versão não Premium você só pode entrar nesses grupos. Só pode entrar no grupo, não pode criar. Recursos também como os heatmaps, né? Que mostra, né, para o usuário quais são os locais mais frequentados, a possibilidade de você criar suas próprias rotas também. Enfim, é muito interessante, mas também, tipo... Tem a questão do... Desculpa interromper, Isabel. Tem a questão do vídeo 3D, né, que a gente usou. Sim, pois é, eu acabei de lembrar também do vídeo 3D, que ele mostra, tipo assim, em uma animação, né, o percurso que você fez, né, e no final ele mostra também suas métricas, então, tipo, é uma coisa bem interessante, assim, bem bacana, achei uma inovação muito... Enfim, legal que... Do início ao fim, né? E ele também não mostra a parte que você ficou parada, a quantidade de tempo que você ficou parada. Ele só vai fazendo o percurso da parte que você foi caminhando ou correndo. Exatamente, porque é interessante porque você percebe o seu desempenho real, né? Tipo, conta o tempo que você esteve ativo e separa do que você esteve inativo, né? Mostrando exatamente o percurso que você fez, o tempo, a velocidade, a distância, enfim, é realmente muito interessante. O aplicativo, basicamente, ele tem 5 funções principais, né, que vão estar na parte inferior da tela, que são início, mapas, gravar, grupos e você. O
início, ele funciona como se fosse um feed do Instagram, porque a gente não citou, né? Mas o Strava, ele tem a função também de, tipo, motivar você, né, a se locomover, a se movimentar. Então, uma das estratégias que ele utiliza para isso, né, um dos recursos que ele tem, é funcionar também como uma rede social, em que você pode postar seus treinos, né, seus percursos e compartilhar também sua evolução, né, nesse processo. Então, você pode seguir seus amigos, né? Então, o início basicamente vai ser um feed, né? Onde você vê as publicações de outras pessoas. Um Twitter, né? Onde as pessoas postam suas metas diárias, suas conquistas alcançadas. Funciona basicamente como ela falou, Instagram mesmo. Você vai rolar lá a tabelinha assim, a tabela não, o menu, né? Você vai ver quem você segue, o percurso que ela fez no dia anterior, então fez hoje. Vai ver a rotina da pessoa, né? O segundo tópico do Strava são os mapas, que são aqueles mapas que já são feitos por outras pessoas ou mapas novos que você mesmo pode criar e postar lá para outras pessoas fazerem também e ser meio que uma forma de vocês fazerem juntos ou uma competição entre vocês onde cada um vê o progresso do outro. Isso. E é muito interessante porque também, a partir da sua localização atual, né, ele dá sugestões, né, de rotas, de trajetos que você pode percorrer ali naquele local, o que é de fato muito interessante, né? E, enfim... Tem nessa parte do mapa, tem uma função lapisinho que a gente... Só na versão premium isso, que você pode criar uma rota, você clica lá no lápis e você, com seu dedo mesmo, você vai criando uma rota e ele automaticamente cria uma rota para você fazer. A partir do desenho que você faz na tela ali, nas ruas, no espaço disponível, né? O que é também uma inovação muito bacana. E ele também sugere caminhos menos perigosos para você ir. Ele diz, vá por esse caminho que é mais movimentado. Exatamente. Então, tipo, ele também funciona como uma questão de segurança para você, que principalmente que vai fazer uma caminhada à noite. Fala se o solo é acidentado, né? Fala se tem muita elevação. Sim, exatamente, né? Possui filtros, né? Que o usuário ele pode utilizar para personalizar, assim, né? Como se você tiver uma dificuldade, né? Por exemplo, você vai caminhar com uma pessoa que está com problema, se ele é algum idoso ou tiver alguma lesão, por exemplo, é melhor você ir para um caminho mais fácil, né? Aí você pode, nessa função, você pode ver se o caminho é muito acidentado, muito elevado, e você vai ao seu critério, né? Se você vai querer fazer ele ou não. Exatamente. O terceiro tópico do nosso aplicativo é a função gravar, né? Que é quando você vai dar início à sua atividade, né? Então você clica lá e ele começa a registrar seu percurso, seu trajeto, a velocidade, distância e como a gente falou anteriormente, né? Ao final ele vai gravar tudo isso, né? Registrar e também mostrar suas métricas, né? E, enfim, é uma forma assim, de você se avaliar, né? Avaliar seu desempenho e tudo mais. Então, é nessa função aí que você, né, tipo, bota a mão na massa. A função mais importante do Strava, né? E você vai escolher o seu tipo de trilha, se você vai a pé, correr, e lá você dá início para gravar. E tem algumas coisas que eu separei aqui, por exemplo, salvar a rota offline, que é só na versão premium, que a gente já falou no começo, né? Que tem alguma diferença. Eu vou tentar lembrar aqui de algumas. Também tem como você, por exemplo, colocar se você tiver um relógio inteligente, né? Você pegar seus batimentos cardíacos. Tudo nessa função de gravar, que é a parte mais importante do Strava, né? Pode conectar com o Spotify também, né? Sim. Pois é, bem bacana. Bom, o quarto tópico são os grupos, que tem uma diferença na versão premium e na versão gratuita. Na versão gratuita você só pode participar desses grupos. Na versão premium você pode criar grupos, criar comunidades. E dentro dessas comunidades, vocês podem também criar desafios. E esses desafios podem ser tipo as metas que vocês vão tentar alcançar cada dia. Você e seu grupo, como um todo, tipo, junto ou separadamente. Exatamente. Tipo, alguns desses desafios também são do próprio aplicativo, outros são de, como posso dizer, influenciadores, né? Que propõem, né, para o seu público, né? Tipo, certos desafios, né? Para enfim, a pessoa criar aquele hábito, atingir aquela meta, né? Então, como eu falei no início, né? É um aplicativo realmente desenvolvido para fazer você se movimentar. Então, essa questão, né, de criar metas e hábitos e tudo mais, a gente explora isso aí bastante nessa função, né? Dos grupos. Dos grupos, isso. Exatamente. O último e quinto tópico é o você, né?
tá nominado só com isso, que você vai ser seu perfil basicamente, né? Você vai poder editar sua foto, sua biografia e ver suas notas, né? Seu avanço, o que você fez. E tá desde o começo, desde quando você baixou o aplicativo vai estar tudo salvo, suas rotas e tudo mais. Lá você pode ver quem você segue, né? Quem segue você. Então é como se fosse seu perfil no Instagram, por exemplo. Exatamente, só que com esse foco, né, nas suas atividades, exatamente. Então, ele registra tanto, né, as atividades, né, como ele falou, enfim, cada coisa que você fez, que você salvou, vai ficar lá salvo, registrado. E também tem o seu progresso, né, tipo, quanto você evoluiu, né, ele faz essa análise, né, o que é muito interessante, né, para você se autoconhecer e perceber, assim, né, sua progressão nas atividades físicas que você faz à medida que você utiliza o aplicativo, né. Então, como a gente tinha falado no começo do podcast, né? A gente teve uma aula de campo em Carnaúba dos Dantas e a gente fez a trilha Xique-Xique. E a gente tem aqui alguns dados dessa trilha que a gente fez. O Strava, ele mapeou a nossa rota e mapeou também a distância que a gente percorreu. E ele forneceu esses dados pra gente da distância percorrida na hora, que foi 2,71 quilômetros. Forneceu também o ganho de elevação que a gente teve, né? Que como foi uma trilha que a gente subiu, de 144 metros. O que é bastante, né? Porque era uma trilha muito alta, que lá de cima dava pra ver praticamente toda a cidade. Isso. Uma vista muito bonita, inclusive. Sim. E ele também forneceu pra gente o nosso tempo de movimentação, que foi justamente sobre isso que a gente falou, que ele não pegou o nosso tempo parada, porque teve algumas paradas, obviamente, pra gente ver as coisas que estavam ao redor. E nosso tempo de movimentação foi 53 minutos e 29 segundos, na ida e na volta. E ele também forneceu pra gente a nossa velocidade média, que era de 3 km por hora. Forneceu também a nossa velocidade máxima ao todo durante a rota, que foi 11,6 km por hora. Exatamente, né? Então, a partir, né, desses dados, a gente percebe, assim, né, como o aplicativo funciona, como ele monitora, né, nossa atividade, seja, tipo, na questão da velocidade, do tempo, da distância, da elevação, né? E essa questão da elevação é interessante justamente porque ela também influencia, né, no desempenho da pessoa. Tipo, a gente está fazendo a atividade num terreno mais acidentado e mais alto, então às vezes a gente acaba indo mais devagar. Enfim, revela informações, né, sobre a atividade que a gente fez e o nosso desempenho, né? Porque uma coisa acaba que influenciando na outra. E pra gente que cursa geografia e é professor de geografia, é muito bom porque tipo, já tem toda uma trilha que a gente pode mapear ou que já esteja mapeada pra gente seguir. Tipo, uma trilha geográfica. E também uma coisa que foi muito legal foi que essa elevação que a gente teve, ele fez um perfil topográfico dessa elevação que a gente teve. Então, isso pra gente que faz geografia tipo, é muito importante porque a gente pode ver como um todo também todo aquele percurso que a gente fez. Tipo, tanto visualmente lá na forma que a gente estava indo, como no perfil topográfico, ver todas as elevações que a gente teve, todas essas coisas. A gente vê na prática, né? A gente às vezes muito preso na sala de aula e tal, estudando, é bom a gente ver na prática, né? E o Strava ajudou muito nisso. Exatamente, porque querendo ou não, a geografia é uma disciplina que exige muita prática, né? Tipo, certas coisas não adiantam ficar só na teoria, né? Justamente por ser uma disciplina que envolve muito a gente, né? Enfim, envolve a natureza, a sociedade, então, tipo, perceber, né, os conteúdos que a gente estuda por meio desse aplicativo, né? Ver o perfil topográfico e, além disso, ver também, por exemplo, pela imagem de satélite, né, o local em que a gente estava, né? Por exemplo, que foi um campo, uma região de interior, né? Mas, ao mesmo tempo, também perceber, por exemplo, pelo mapa, a dinâmica da cidade, né? Enfim, são coisas bem interessantes, assim, que você, né, sendo um professor, você pode adaptar e utilizar com seus alunos, né? Da melhor forma que seja para você e para seus alunos e de acordo com as limitações de cada um, né?
Exatamente, então, tipo, essa questão do campo, né, é muito importante pra gente da geografia, mas ao mesmo tempo, né, que é um aplicativo que tem esses recursos da cartografia, da geografia, ele também incentiva a gente, querendo ou não, né, a se mover, né, que é o intuito principal dele. Praticar atividades físicas, ir em trilhas, coisas do tipo, e, como eu falei anteriormente, relacionar tudo isso, né, à nossa profissão. Outra coisa interessante também sobre o Strava que é muito bom em relação a gente ir para viagens de campo, onde vê as histórias da cidade com as pinturas rupestres, é que o próprio Strava ele faz as fotos dele fora a parte, entendeu? O próprio aplicativo tira fotos do local em que você está e ele fornece essas fotos para você. Isso, então, como a gente falou, né, funciona como uma espécie de feed do Instagram, né? Então, a questão da fotografia também é um recurso interessante nele. E, de modo geral, né, assim, essa aula foi muito interessante, né, porque foi um local muito diferente, foi um sítio arqueológico, né, onde a gente pôde ver pinturas rupestres datadas de coisa de 10 mil anos, né? Então, perceber, né, que naquela região já havia habitantes desde essa época, tipo, faz a gente, tipo, como posso dizer, viajar ao passado, né, de certa forma. É praticamente isso, uma viagem ao passado. E a geografia é uma disciplina que acaba, né, se relacionando, como eu falei, né, com várias outras áreas, então ir nesse lugar, né, que querendo ou não tem essa perspectiva histórica, né, mostra, assim, a riqueza que essa disciplina possui. Foi uma trilha muito legal, né? A gente teve um problema com a chuva e a gente tinha muitos planos para fazer gravações no meio da trilha adicional agora no podcast, mas como teve um problema da chuva, a gente não conseguiu fazer, mas foi uma trilha muito boa, muito legal. Agora a gente vai mostrar um vídeo do guia onde ele correlaciona o aplicativo Strava com o que a gente realmente buscava nessa viagem de campo, que é relacionar o Strava com o professor de geografia, com a disciplina de geografia, como isso pode auxiliar a nós, professores, em uma viagem de campo, em uma trilha, e pode auxiliar nossos alunos. Acho que a importância das trilhas para a formação de um professor de geografia. A importância das trilhas na verdade, para quem faz geografia, a gente tem a questão do relevo, né? A formação do conteúdo da própria serra, como por exemplo aqui dentro do Xique-Xique, a gente tem indício de que essa área toda aqui de baixo foi rio e que houve uma mudança no relevo do local devido à questão da frequente corrente de água. E a gente consegue achar seixo rolado onde hoje não passa água, entendeu? Então, praticamente a gente tem locais hoje de trilha que tem a Gipsita, né, que é uma serra toda de giz escolar. A gente temos o Talhado do Gavião, que é o tipo de rocha que ela é sedimentar. A gente temos aqui do Xique-Xique, que ela é quartzito. E assim, para quem faz geografia, é bastante rico. Não só a questão do sítio arqueológico da pintura, mas sim do todo o contexto. Por isso que a gente chama geodiversidade. Que ele não se fixa só na pintura rupestre, mas sim em todo o contexto. Obrigada. Valeu. Em resumo foi isso, pessoal, nosso podcast. A gente espera que tenha auxiliado você que pretende usar o Strava. A minha opinião é que é um aplicativo muito bom. Tem essas diferenças pequenas, né, na versão paga e não paga, a gente já cansou de falar sobre isso. Mas eu particularmente usei a versão não paga e foi uma experiência muito boa. Então eu recomendo para todo mundo usar. Tanto se você for professor, se você for aluno e querer praticar exercício físico, ir para o campo, é um aplicativo muito bom. É um aplicativo que vai lhe auxiliar muito, principalmente nessas viagens de campo, relacionado aos professores de geografia, nessas viagens de campo que vai lhe auxiliar, vai lhe ajudar nas rotas, no desenvolvimento da trilha e tudo mais. E além disso, né, eu acho que ele permite, assim, também você ter um olhar diferente sobre a cidade em que você vive, né, tipo, sugerindo rotas, né, em diversos pontos da cidade. Então, tipo, ele te incentiva, né, a sair de casa, a se mover, a ir pra rua, a perceber, viver os locais e... Locais completamente diferentes, né? E, tipo, se movimentar nesse processo. Então, tipo, eu acho que você ganha muito utilizando ele. Das vezes que eu utilizei, né, justamente para elaborar esse trabalho, mas, tipo, eu me senti motivada particularmente, né, e também essa questão, né, de você poder ver
o progresso dos seus amigos, né, que você segue, você às vezes acaba também se sentindo mais motivado, né? Ele também tem uma função tipo, como se fossem curtidas, né? Que são escudos. Então, tipo, quando você recebe esses escudos, você, tipo, se sente também mais motivado, né? Tipo, enfim, acaba sendo uma motivação extra pra você. Então, enfim, é um aplicativo muito interessante, muito bacana, né? Em diversos aspectos, seja para usar na sua vida pessoal, seja para usar na sala de aula, né? Como, enfim, um recurso da geografia ou um próprio recurso da educação física, né? Para quem é de educação física, enfim. Mas, enfim, misturando humano e espaço geográfico, geografia, enfim, perfeição. Atinge o nosso objetivo. Então, independente de qualquer fator, assim, eu recomendo realmente esse aplicativo também. O podcast GeoPassos indica o uso do aplicativo Strava. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast e que eles tenham contribuído para vocês de alguma forma. E é isso. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.